Boa tarde a todos e todas. É bom estar retomando depois de uma manhã que já foi bem instigante. A gente vai começar esse nosso turno da tarde, então eu começo me apresentando. Eu sou a Luísa Helena, sou pós-graduanda, estou fazendo doutorado aqui no PROARC. E eu vou convidar para essa nossa mesa da tarde, que está intitulada As Crianças na Cidade, Parcerias e Políticas Públicas Voltadas para a Infância, a Fernanda Miller, então, se quiser se juntar aqui na mesa, e o Rodrigo Loeb. Veja onde vocês preferem. Onde vocês acharem melhor. Então, às vezes na hora de repente vão trocar depois, né? Então, convidei os dois e agora apresento. A Fernanda Miller é graduada em Pedagogia pela Unicinos e Ciências Sociais pela UNB, especialista em Educação Infantil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Educação também pela Unicinos, doutora em Educação pela Faculdade do Rio Grande do Sul e atualmente está lotada aqui no Departamento de Ciências Sociais da Unirio e é professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFMG. Trabalha essencialmente com Antropologia da Criança, Antropologia da Educação e Antropologia Urbana. O Rodrigo é graduado em Arquitetura e Urbanismo pela FAUSP, é mestre em Energia e Meio Ambiente na Associação de Arquitetura das Escolas de Londres, mestre em Arquitetura e Urbanismo e doutor em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Mackenzie, onde atualmente atua na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, sendo professor de Teoria e Projeto de Arquitetura e Urbanismo nessa universidade. Dirige também o Instituto Brasiliana, que atua principalmente promovendo a pesquisa e a prática de difusão da cultura brasileira nos eixos de cidade e primeira infância, campo museal e literatura e infância. É representante também do Instituto de Arquitetos do Brasil, o IAB, no programa Arquitetura e Infância da União Internacional de Arquitetos. Eu deixo vocês bem à vontade, se quiserem complementar essa breve apresentação. E convido Fernanda para iniciar esse debate. Tá? 20 minutos. Você tem 20 minutos. Eu vou te passar aqui. Se quiseres colocar, você quer que eu te passe? Passe a tua apresentação ali? Ah, sim, porque vai ser... Você prefere ficar sentada? Eu não sei o que vocês preferem, sentada ou em pé? Deixa eu prender ao contrário. Eu consigo ver que lá se ele desligar. Você fica, como você ficar à vontade, se você prefere, se quiser ir para frente, como e eu ficar passando. Tá bom. Não, eu tenho só quer dizer, um vídeo, uma imagem e uma imagem. Então, como você preferir? Você quer que eu carregue aqui, tipo, Quando chegar a hora da foto, do mapa da criança e do vídeo, eu te peço, posso? Então, por enquanto, deixou assim? Perfeito. É? Tá. Então, daí eu abro. Tá bom. Muito obrigada, Luísa. Boa tarde a todas. Perdão. Perfeito. Uma boa tarde a todas, a todes, a todos. É realmente assim um grande prazer estar aqui nessa tarde, tendo sido convidada pelo grupo da professora Gisele, do professor Alexandre, e tendo aqui reencontrado colegas tão queridos da UFMG, o Rogério, a Aline, e ainda eu acho que virtualmente Levindo, e ter conhecido pessoas novas, tão interessantes, de um campo, né, da arquitetura e do urbanismo, que eu me dei conta hoje que foi o campo que me motivou a estudar há quase 20 anos, né, essa relação tão complexa e tão rica, porque não se esgota, né, entre as crianças, a cidade e a infância. E essa minha reflexão se deu aqui, ao entrar aqui na faculdade, né, eu ainda não conhecia o prédio da arquitetura, embora soubesse que era de um modernismo belíssimo e confirmei, e eu me lembrei não só do campo da arquitetura em si, né, que foi a partir assim das suas estruturas da cidade que eu comecei a pensar, né, nessa relação
das crianças, com o espaço público, sobretudo, mas um livro, eu diria assim, que foi extremamente motivador para eu também começar a pensar nessa relação, que é o livro da professora já falecida, Mayumi de Souza Lima, que lá em 89 já inaugurava uma discussão extremamente vanguardista para o seu tempo, né? Bem, eu também agradeço pelo convite, porque eu me coloquei a pensar a partir do lugar que eu ocupo hoje, né? De acadêmica e de que pensa as questões da cidade junto às crianças, mas a partir, sobretudo, da pesquisa, né? E eu justamente pensei em apresentar a vocês algumas ideias contidas em um artigo já publicado, mas não foi à toa, assim, não foi de forma aleatória que eu pensei nas ideias desse artigo que se chama Etnografias em Movimento, Deslocar-se com as Crianças pela Cidade. Ele está publicado pela revista Civitas e foi um projeto do professor Levindo, inclusive, né, de ter pensado nessa temática, né, a partir das ciências sociais. E no meu caso aqui da antropologia, né? Mas foi a partir da releitura desse artigo que, ao final dessa minha apresentação, eu vou apresentar algumas perguntas que eu penso que são extremamente importantes para a gente pensar em políticas públicas relacionadas às crianças e a sua relação com as cidades, né? Bem, eu parto assim, pensando assim nessa questão das etnografias em movimento, em nenhum momento Emilene e eu, que é minha coautora, perdão, Emilene Leite de Souza, né? Em nenhum momento a gente pensou em estar inaugurando algo novo. Ou seja, embora a etnografia seja uma teoria vivida, como nos lembra a professora Marisa Peirano, né, ou um método da antropologia para outros, né, sem dúvida alguma, se por algum, né, momento histórico a etnografia acabou se relacionando com espaços mais determinados, onde era possível, né, realizar genealogias, um mini-censo daquela população que ali vivia, né? É óbvio que se a gente pensa em cidade, essa relação com a totalidade é muito mais difícil, né? A gente acaba, os nossos projetos de pesquisa, muitas vezes, acabam se centrando em certos fragmentos da cidade, né, com os quais as crianças se relacionam. Mas, então, a gente não está partindo de algo inovador do ponto de vista metodológico. Isso eu já anuncio desde já. No entanto, o que talvez seja novo e até eu diria ousado é assumir que as etnografias e os trabalhos decorrentes dessas etnografias têm ainda, né, um certo tom de nostalgia por não encontrar as crianças em alguns lugares que a gente geralmente encontrava, né, num passado distante, num passado que não raramente também se conectava à nossa experiência de infância, né? Então, nós fizemos, num primeiro momento, uma revisão de literatura e observamos que na própria antropologia há ainda um certo desconforto, né, quando as crianças não são encontradas mais nas praças, nos playgrounds, nas pracinhas, né, em certos lugares públicos que em algum outro momento elas eram. E daí, nesse sentido, o que a gente chama para a nossa responsabilidade, de certa forma, né? Se as crianças não mais se encontram nesses lugares, e claro, as palestras da manhã foram muito interessantes no sentido também, né, dentre muitos outros aspectos, de reforçarem o quanto a escola é um campo de pesquisa extremamente fecundo e importante para a gente que trabalha com as crianças. No entanto,
uma das questões que a gente se colocou a pensar é a raridade de estudos, né, uma raridade transitória, porque eu tenho certeza que muitos outros estudos têm sido publicados, né, mas ao menos no Brasil ainda existe uma lacuna sobre os estudos de mobilidade, ao menos nas ciências sociais e especialmente na antropologia, quando a gente trata das crianças. E daí tem uma questão aqui que não há dúvida nenhuma, né? Pensando assim, enquanto cidadã, enquanto, né, habitante de uma cidade do tamanho, da proporção do Rio de Janeiro, não é, eu tenho certeza que ninguém aqui discorda do fato de o trânsito, o engarrafamento, a mobilidade se colocarem aí como um grande problema, né? Não é uma solução. E olha que interessante isso, porque eu fiz, só um parênteses, né, um estudo que a gente resgata a representação sobre o carro no início do século, enfim, ao longo do século XX, né, e é super interessante o quanto o carro e a mobilidade se apresentam como uma solução no século XX, ou seja, você vai conseguir chegar aonde você não conseguiria, em muito menos tempo, e ainda em muito menos tempo. Então, certamente, assim, nessa virada para o século XXI, não há dúvidas que a mobilidade se coloca aí nas nossas vidas como um grande problema. E daí, a primeira questão, por que isso não é estendido às crianças? Porque aquilo que a gente trata quase como, digo, a gente não, mas os meios de comunicação, as reportagens, né? Vocês vão ver que agora na virada do ano para 2024 vai ter aquela típica reportagem de mostrar as pessoas na Dutra, indo para o litoral, tentando ir para o litoral de São Paulo, né? Em filas quilométricas e que vão chegar só de manhã. Então, se a mobilidade se coloca como um problema para a vida dos adultos, por que seria diferente para as crianças? Então, essa é uma primeira questão. Eu não estou dizendo aqui que, eu não estou assumindo, né, um problema, mas eu estou assumindo que há uma necessidade, primeiro, de a gente explorar como é que as crianças vivem essa experiência nas suas vidas. Segundo, eu estou assumindo que as crianças se encontram em muitos deslocamentos, inclusive para ir e voltar da escola, né? E eu acho que, pensando na professora Beatriz, que falava antes, né, e de todo o seu trabalho interessantíssimo nas favelas do Rio de Janeiro, bem, essa é uma questão também de política pública, né, que é justamente a mobilidade das crianças, as mais diferentes situações enfrentadas, né, até a escola. Então, o nosso ponto, né, na escrita desse artigo foi pensar em responder a uma lacuna do campo das ciências sociais, ao mesmo tempo assumindo que as crianças transitam pela cidade, que esses deslocamentos eles precisam ser mais bem explorados, tanto do ponto de vista simbólico quanto espacial. Ou seja, quando eu assumo essa dimensão simbólica, né, eu assumo que as crianças podem dar um sentido que é diferente daquele que a gente dá. Então, se para nós, talvez, e daí, só retornando àquela questão anterior, né, se o trânsito se coloca como um problema, se deslocar se coloca assim como um problema, será que para as crianças é só um problema, né? Então a gente inicia por aí. E o nosso ponto, a gente constrói duas categorias, né, para começar a então pensar no deslocamento metodologicamente. Bem, não é nova, né? A gente tem utilizado isso, digo, em outros campos de conhecimento, né? A ideia de se deslocar junto com as crianças. E essa é uma ideia extremamente interessante que a gente aqui reafirma no trabalho. Por quê?
Porque as crianças, elas são dinâmicas, elas são muito mais dinâmicas do que estáticas, né? As entrevistas, e isso é uma questão muito interessante de a gente pensar, não raramente quem tentou fazer uma entrevista com alguma criança pode ter saído sem sombra de dúvida super frustrado dessa experiência. Porque muitas vezes as crianças, elas não se sentam tanto tempo como a gente espera, né? Elas levantam, elas mostram, elas apontam, enfim. Então, estar em movimento com as crianças se mostra um exercício interessante, né? Não no sentido de se apropriar, enfim, de uma certa orientação dada pelo outro, esse outro a criança, né? Mas também, na nossa reflexão, é um exercício que nos dá, a nós, pesquisadoras, né, a possibilidade de experimentar aquilo que a gente também está observando da experiência da criança, qual seja a experiência sensória. Ou seja, a gente esquece que a nossa experiência sensória, né, de escutar aquilo que não, enfim, aquilo que foge ao controle, de ver aquilo que, enfim, de ver aquela sombra, de ver, né, como algo dos nossos sentidos, né, a gente acaba esquecendo disso dentro de um registro extremamente racional que se faz pesquisa, que se faz relatórios de pesquisa, que se faz artigos, né? E, na verdade, não é que a gente está negando esse lado racional. A gente está aqui defendendo que, tal como o professor Roberto Cardoso de Oliveira, né, dizia que fazer etnografia, né, o ofício de antropólogo tem a ver com olhar, ouvir e escrever, a gente está construindo aqui chaves, né, ou melhor, pares, né? Ou seja, diz respeito nesse deslocar-se com as crianças em situações de pesquisa, olhar, mas também ver, ouvir, mas também escutar, e escrever, né? Escrever é algo interessante da antropologia, porque um autor extremamente importante, né, na disciplina, construiu também uma ideia, né, um duplo movimento da escrita, que foi o Clifford Geertz, né, a ideia de escrever, de estar lá, estar aqui, no sentido de estar lá, estar em campo, e o estar aqui, o momento em que essa escrita é retomada em nome de de uma análise mais organizada, uma análise mais sistematizada. E o que a gente está argumentando nesse artigo é que, ao fazer etnografia com crianças nas mesmas cidades, muitas vezes, que nós habitamos, diz respeito a escrever lá e aqui. Os campos não são tão longe, né? Os campos estão muito mais próximos, assim como, enfim, a própria experiência de se deslocar de uma forma inédita com a criança, mas por lugares que a gente também pode vir a reconhecer. Então, a gente está defendendo uma etnografia em movimento, algo que não é novo no sentido de que é a mesma etnografia, são os mesmos métodos e técnicas da antropologia, mas que considera um movimento. E como é que se considera esse movimento, né? Assumindo uma etnografia que é dinâmica, assumindo, então, a experiência sensória e cognitiva, tanto de pesquisadora e de crianças. E aí que também eu penso que tem algo muito importante de a gente assumir e formalizar, né? Que a professora Beatriz falava antes, né? Que pesquisar é um investimento, um empreendimento de aprendizagem. E eu penso que quando a gente se coloca nesse lugar, né, de se deslocar, de pensar, de sentir junto com os nossos sujeitos de pesquisa, eu vejo algo como um projeto bilateral de aprendizagem, porque muitas vezes, enfim, durante uma caminhada, durante, né, uma conversa informal que seja,
algumas ideias são mais bem elaboradas, né, e que não necessariamente tinham sido assim antes, ou pela criança ou pela própria pesquisadora. Então, essa etnografia em movimento, né, de novo, não nova em termos de métodos e técnicas, é uma etnografia que descreve afetos, memórias, percepções e as relações que as crianças constroem com, na e pela cidade durante as suas travessias. No entanto, eu falava antes, né, desses dois modos que essa etnografia em movimento poderia operar. Ou seja, um deslocamento com as crianças diretamente, né? Quando a gente pode lançar mão de conversas informais, fotografias, vídeos, enfim. Mas também a gente pode lançar mão de algo mais indireto. O que eu quero dizer com isso, né? Que as próprias crianças poderiam ser convidadas a registrar, a capturar esse movimento a partir de fotografias, de desenhos, de vídeos, né? Em que poderiam ser materiais que nos ajudasse a, posteriormente, produzir narrativas. E daí, eu queria mostrar a vocês, né, um projeto de pesquisa, e eu quero mostrar a vocês só uma das oficinas desse projeto de pesquisa. Eu já estou desenvolvendo um projeto de pesquisa aqui no Rio, que posteriormente quero compartilhar aí com o grupo da professora Gisele, enfim, acho que vou aprender imensamente com vocês. E esse projeto de pesquisa é um projeto, assim, um último projeto que eu realizei em Brasília. E vocês sabem que Brasília, especialmente vocês sabem que Brasília se trata de um projeto urbanístico, né, extremamente peculiar e que não só difere Brasília de outras cidades, como de outras cidades planejadas. E eu conduzi, então, né, em Brasília, já conduzi uma etnografia num ônibus escolar, né, ou seja, a partir daquele grupo dos ônibus, eu tentei, né, buscar os sentidos que aquela travessia tinha, né, desse deslocamento diário das periferias, entre aspas, para o plano piloto, no sentido de que havia ali mais do que um deslocamento espacial, e sim um deslocamento simbólico dessa margem ao centro, né? Mas esse projeto de pesquisa do qual eu vou tratar aqui, de uma oficina somente, né, eu fiz um outro exercício. Eu tomei como campo de pesquisa uma escola que é socialmente considerada como uma escola modelo, porque ela se localiza naquela que se convencionou chamar de quadra modelo, né? E é muito interessante como essas questões são construídas, porque eu fiz uma pesquisa no Correio Brasiliense, que existe inclusive antes da fundação de Brasília, o periódico local de Brasília, né? E a quadra modelo não era aquela nos anos 60. Eu descobri uma outra quadra modelo, né? Mas ela se torna a quadra modelo, e há inclusive várias estratégias para que as crianças, né, e a maioria delas, ou grande parcela delas, vem de novo, entre muitas aspas, das periferias da cidade para estudar nessa escola, que também é considerada, por extensão, a quadra, uma escola modelo. Então, eu tentei explorar, vou falar rapidamente assim, nas oficinas, questões relacionadas à identidade, como é que essa criança se vê, né, a si, em relação ao grupo. Fiz uma dinâmica de que as crianças pudessem fotografar certos lugares das suas vizinhanças e que pudessem daí, num outro momento na escola, né, já tendo essas fotografias impressas, conversar sobre elas.
pedi que elas escrevessem um cartão postal para alguém querido e que não conhecesse a escola delas, né? E por fim, eu pedi que elas desenhassem um mapa que mostrasse o percurso da casa até a escola. E é esse vídeo que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, né? Mas só com um adendo. Se a professora Mayumi de Souza Lima foi uma grande inspiradora, talvez aquela que tenha me motivado a estudar a criança e a cidade por essa obra lá de 89, em 95, o professor Arno Vogel, aqui no Rio de Janeiro, né, fez um projeto um projeto fantástico, né, e que tinha um tanto, enfim, cujo objetivo central, e que está no título do livro dele, né, era entender, compreender como é que as crianças viam a cidade. E esse fenômeno, né, da criança que vem de uma outra localidade, né, estudar nas escolas centrais, por exemplo, da Zona Sul e tal, já estava lá, naquele livro de 95. Então, essas oficinas, das quais eu trato aqui, tiveram total influência, né, eu preciso fazer essa referência, nesse livro do professor Arno Vogel, que pensa de uma forma muito interessante, né, em certas técnicas para que as crianças pudessem falar dessas muitas experiências. O meu vídeo tem 6 minutos, eu não sei se eu não estou com tempo muito... Como é que estou de tempo? Tá, eu vou acelerar, tá bom? Mas eu queria que vocês... Fica tranquilo. Tá bem. Eu queria mostrar a vocês esse vídeo, né? Se trata de uma conversa individual que eu tive com uma criança. Vai aparecer o nome dele, né? Embora que, enfim, deveria estar anônimo, né? Peço desculpas, mas essa reunião acadêmica, eu acho que é importante mostrar esse material com o qual eu tenho trabalhado, né? E essa conversa, ela ocorre depois que as crianças, então, desenham um mapa que mostra o percurso da sua casa até a escola. Eu contava com folhas A4. No entanto, algumas crianças me pediram... na verdade, eu fiz folhas... uma criança me pediu que eu emendasse 4 A4. Ou seja, as crianças vão além das limitações dos materiais, né? Então, o Davi vai nos contar como é que ele vem da sua casa. E eu acho que é algo assim muito interessante para a gente ver das dimensões, das camadas de sentido, né, que o próprio espaço dá na experiência da criança. Quero que eu faça como só uma parte. Vamos começar o vídeo e a gente pode parar. Você me orienta. Isso, tá? pode ser do princípio. Bom, Davi Luiz, então, se você puder apontar o seu desenho, quer dizer, o mapa dos desenhos que você fez, eu te agradeço. Então. Aqui é minha casa, aqui é a padaria que eu faço, aí aqui tem uma estrada de terra que eu faço. O metrô vai chegar nas Furnas. Desculpe, só um momentinho, Davi, que eu me esqueci, a gente faz algumas perguntas antes, posso? Você começou desenhando a sua casa, o seu mapa? E a padaria, você disse que é por onde você passa? Você compra pão nessa padaria todos os dias? Tá. E daí, essa estrada de terra, ela leva onde, Davi? Na estrada do metrô. É onde é que vai o metrô. Ah, tá. Daí você sai da sua casa, mas daí você sai a pé da sua casa? É pertinho do metrô. Aí eu chego, venho andando, chego aqui, eu entro no metrô, tem outro metrô do outro lado, e aqui as paredes, e aqui. Aí a gente vai no metrô. Aí eu passo por Taguatinga,
Águas Claras, Guará, Teia, Shopping, a 100, a 114, a 112 e a 110. E aqui eu desço na 108. Davi, e essa estação aqui, ó, onde você pega o metrô, né? É Furnas. O nome da estação é Furnas? E me diga o seguinte, quando o metrô sai da estação Furnas, ele já vai por baixo da terra ou ele fica por cima da terra até chegar num outro? Não, ele vai por baixo da terra, aí tem vários prédios, só que ainda não tem teto em cima. Aham. Dá pra ver como é que é. Aqui não tem um grama em cima. Ah, você disse que ele ainda está sobre a superfície. Ele vai ainda subindo. Mas ele é um pouco baixo. E daí onde é que entra por baixo da terra? Em qual estação? Quando sai da Asa Sul, vai entrando debaixo da terra. Aí não tem sinal nem nada. Sim. Só tem parede preta. Aí chega, aí vai até a outra estação. Aí vai até outras estações. Mas você desce em qual? Na 108. E Davi, você sai daqui da sua casa por quê? Acompanhado por quê? Com minha mãe. Todos os dias? Às vezes eu ia de metrô, só que agora eu não vou mais e nem volto mais. Eu voltava de metrô, só que eu não volto mais. Eu vou de escolar. Agora você vai, no caso, esse caminho que você desenhou de metrô, você fazia, não faz mais? Né? Não. Só às vezes quando o tio falta. Denunciando tudo, né? Como é que fala? De Kleber. Não sei se é o de Kleber. Você está em dúvida? E daí, esse caminho que você me explicou, então, é o caminho da sua casa até a escola, usando o metrô, certo? E o elevador, como é que é? Demora um pouco para chegar. Mais do que o metrô? Demora um pouco. Tem que ainda chegar em outras casas para buscar. Outras crianças? E Davi, que horas você sai de casa agora? Quando você vem de van? 6h15. E quando você vem de metrô? Umas 5h40. Então, e demora mais agora? Com a van? Não é porque ela precisa buscar as outras crianças. Aí as outras crianças. Me mostra onde é que você busca. Saindo da sua casa, como é que é o caminho da van? Eu venho, passo pela fornalha, na fornalha, viro à esquerda, mas não tem como virar Furnas. Vou seguindo, vai chega em Tabatinga, eu viro e busca outra criança. Chega, vai para Águas Claras pegar outra criança e vai para Asa Sul. Certo. Entendi. Você então vai. É diferente o que você via quando era de metrô e agora na van, né? E qual é que você prefere? Metrô ou van? Metrô. Metrô, por quê? Porque, tipo, eu não preciso, demorar em casa agora, eu chego 8h30. Nossa, que horas você chegava quando você voltava de metrô? 7 horas. Eu chegava bem cedo. E você é o último a ser entregue pela van? Você, tipo assim... Não, eu sou o penúltimo. E a outra criança mora onde? É o último? Na Ceilândia. Certo. E Davi, você veio aqui para o Plano Piloto desde quando? Estudar? Desde quando eu era no primeiro ano. Vou te pedir agora para fechar. Podemos fechar.
Bem, gente, é muito rápido agora, eu já vou me encaminhando para as conclusões. Então, qual era a intenção aqui, né? Digo, o que é essa oficina, né, do desenho do mapa, com esse enunciado bem objetivo a todas as crianças? Qual era assim, o que a gente pretendia? Em primeiro lugar, registrar o registro dos mais diferentes meios de transporte das crianças, né? Compreender como que sentidos elas dão aos espaços, mas também a esses meios de transporte. Então, por exemplo, né, quando eu falo em sentido, eu também falo de tempo. Então, essa questão de buscar outras crianças, entregar outras crianças, é algo que se repete em outras etnografias. Então, é algo que eu preciso prestar muita atenção, porque acaba trazendo para certas crianças um tempo subjetivo muito maior do que se mesmo sendo um tempo cronológico menor do que se fosse no metrô, né? É claro que a volta, de fato, é muito, muito maior, não há sombra de dúvidas, né? Mas mais importante, né? Essa etnografia em movimento tem a potência de revelar como as crianças conhecem o que conhecem. Eu sei, eu tenho uma certa estatística e sei de 0 a 12 anos como é que as crianças do Distrito Federal percorrem a cidade. Eu sei de onde elas saem, para onde elas vão. Agora, esse repertório é só de fato, é só nesse projeto de pesquisa que a gente consegue se apropriar. E eu dizia no começo, né, que esse texto tinha me motivado a pensar em algumas perguntas que podem nos orientar a pensar nas políticas públicas, quais sejam, de que modo os percursos são apropriados, como os trajetos marcam a infância, como o tempo e o espaço são compreendidos a partir dos percursos e como o próprio mover-se constitui as crianças. Muito obrigada, gente. Obrigada, Fernanda. Até coprojetei ali a imagem da plano piloto, não sei se queres localizar ali de onde a Gabi estava falando, só antes da gente passar para o Rodrigo. Sim. A estação de Furnas está aqui nessa linha vermelha. Perdão, a estação de Furnas está aqui nessa linha vermelha, gente. E enquanto que o plano piloto é na Asa Sul, porque metrô só vai até a Asa Sul, não vai até a Asa Norte, né? Inclusive a Universidade de Brasília fica na Asa Norte, mas, de fato, a representação dele tem muito... Não estou aqui de forma alguma buscando um reflexo, uma simetria, uma analogia com o mapa do metrô formal, né? Mas interessante que do ponto de vista espacial, uma criança de 8 anos tem uma compreensão muito objetiva, né, do trajeto que ela faz todos os dias, ou fazia, porque embora tinha sido solicitado, né, o enunciado era no presente, ele fez questão de mostrar como é que era o anterior e não o da van. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Bom, obrigada por compartilhar, eu acho que esse teu olhar que não é de arquiteta, mas que fala com tanta propriedade, assim, desse espaço físico, desse território. Depois a gente faz as discussões, agora convido o Rodrigo para voltar, que eu sei que se posicionou ali, e fazer a tua... Como é que você prefere? Aqui, né, então, mas isso daqui eu vou te passar também. Não, porque aí eu vou lendo e vou passando. Ok. Você fica mais à vontade. Bom, boa tarde. Uma alegria estar aqui. Agradecer o convite do GAI, PROARC, os colegas.
e estou aqui aprendendo muito com essas exposições e esses olhares múltiplos, né, e de vários campos, ou seja, vários pontos de vista, várias perspectivas. Eu vou falar a partir do campo da arquitetura e do urbanismo, que é a minha trajetória, e ao mesmo tempo procurei trazer, porque é um tema tão vasto, né, e ao mesmo tempo tão pouco abordado, né, essa temática das infâncias no campo da arquitetura, da cidade, do urbanismo, tão importante, né? Então, por que é tão pouco abordado esse olhar sobre essas pessoas, né, que têm uma idade menor? Oba. Deixa ele para cima. Tá bom. Não consigo. Pronto. Então, o primeiro aspecto, assim, é que a gente tem essa nossa condição contemporânea. A gente tem um desafio socioambiental contemporâneo, que é esse colapso iminente dos sistemas de suporte à vida. Iniquidade extrema e uma concentração de riqueza. Essa é uma condição contemporânea a partir de um paradigma dominante vigente que está em crise, né? As infâncias são o grupo que está mais suscetível, ou que vai sofrer mais, ou que está mais vulnerável a essa condição contemporânea. E nesse sentido, e nesse contexto, o valor da arquitetura está em xeque. Então, ela é, ao mesmo tempo, protagonista na promoção desse desgaste e exploração socioambiental, que, afinal, a arquitetura, como a gente conhece ela, a construção das cidades, a construção dos edifícios, ela se dá a partir de um processo violento, extrativista, destruidor da natureza, explorador do trabalho. Então, essa é uma condição de partida que, do meu ponto de vista, se a gente não revisá-la, vai ser muito difícil a gente reverter esse quadro e aí, consequentemente, também poder contemplar essa perspectiva das infâncias no contexto do espaço construído e das cidades. Ao mesmo tempo, a arquitetura pode ser protagonista na reversão desse quadro, né? Através do quê? De vislumbres de um pluriverso de paradigmas, outros e múltiplos, interconectados, que a gente vê emergirem. Sejam eles grupos de pesquisa, iniciativas que a gente viu hoje, mas também expressões nas bordas e periferias do mundo que têm demonstrado outros caminhos de construção do espaço. Também considerar que a gente vive num Brasil, num contexto onde o nosso déficit habitacional é absolutamente assustador, né? São quase 6 milhões de moradias de déficit, 3 milhões de casas desocupadas porque não tem capacidade de manter o custo de aluguel, e essas 24 milhões de moradias com algum tipo de inadequação. Ou seja, são mais de 100 milhões de pessoas, em sua grande parte mulheres e crianças, que não têm uma condição de teto. Se não tem teto, como é que tem cidade, né? Então, esse é um enfrentamento que a gente não tem como mais escapar dele, e se a gente seguir utilizando os mesmos instrumentos nos processos de ensino-aprendizagem da arquitetura e da atuação da arquitetura, a gente só vai agravar o problema. Então, esse enfrentamento da emergência dos problemas urbanos, representados pelo crescimento acelerado de territórios informais, crescente desigualdade social, entender as condições de desenvolvimento e qualidade de vida das crianças e adolescentes nesse contexto. Todas as falas hoje abordaram essa condição. E essa ameaça à sustentabilidade e risco de colapso ambiental, social e econômico, são esses três problemas aí que vêm convocando, né, a partir de conhecimentos tradicionais e formais da arquitetura e urbanismo, novos conhecimentos provindos de fontes informais não tradicionais, de outras áreas e, inclusive, de outros agentes, como essas pessoas mais novas, como a gente acabou de ver o relato do Davi,
Do Davi. No percurso dele de casa para a escola. Então, como é que a gente pode reverter essa distância que se instaurou entre uma realidade territorial, social, ambiental e econômica desse mundo que a gente vive, e, portanto, onde a gente pode atuar, e a formação profissional de arquitetas e arquitetos urbanistas, entre prática profissional e impacto social. Então, como é que estão vivendo, crescendo, se desenvolvendo essas crianças nesse contexto tão complexo, com esses desafios cotidianos? Esse novo organismo urbano, essas megacidades que a gente vê se multiplicando mundo afora, esse organismo tem sido tratado de forma insustentável e naturalizado pobreza e violência. Ele está doente e precisa de um tratamento inovador, com paradigmas sempre no plural, distintos desses atualmente aplicados, ou seja, soluções não são universalizantes, não são a partir de um único modelo capaz de dar conta de tudo. Então, enquanto o solo urbano e o território forem eminentemente apropriados como mercado para investidores de recursos financeiros excedentes, para multiplicar ganhos, as cidades vão ser cada vez menos acolhedoras e propensas a restaurarem um ambiente de convivência e relações humanas profícuas e saudáveis. Quer dizer, a gente está falando de um mundo, se a gente fala de infância, que a gente perdem a vida, crianças antes de completar 5 anos, quase mais de 5 milhões por ano. Que condição contemporânea é essa? Quer dizer, isso é motivo para a gente parar tudo, né? Não todos os campos do conhecimento têm que parar e pensar qual é o caminho para superar essa condição, né? E, de alguma maneira, esse paradigma que está aí dominante, durante muito tempo, se colocou sobre outros múltiplos paradigmas, de outras formas de vida, com essa ilusão semântica do desenvolvimento, da ideia do crescimento, evolução, maturação, modernização, ou seja, a arquitetura contemporânea e também, portanto, a construção das cidades está submetida ao capital, pressionada a uma subserviência de continuidade e conservadorismo. A gente experiencia isso cotidianamente, né? Quando vai debater os temas. Ignora, é indiferente ou não encontra alternativas. Esses processos que são violentos, degradantes socioambientalmente, de obtenção da materialidade da nossa produção, em processos extrativistas, industriais poluentes, de alta emissão de gases, consumo exorbitante de energia, geração de resíduos, exploração de mão de obra e do trabalho, desapropriação de saberes, quer dizer, consumo de soluções padronizadas, vulnerabilidade e risco. Quer dizer, essa condição precisa mudar, né? Recentemente, eu estava lendo esse livro do Kehinde Andrews, que traz uma perspectiva crítica dessa condição de como o Ocidente foi fundado, né? Ele coloca que o Ocidente foi fundado nessas 3 grandes revoluções, científica, industrial e política, né? O nosso campo de investigação do conhecimento se apoiou sempre nessa revolução científica. A nossa produção se apoiou na ideia da revolução industrial e a nossa capacidade de ação nessa revolução política. Mas ele diz, quer dizer, que a gente precisa investigar, na verdade, como que o genocídio, a escravidão e o colonialismo foram as pedras fundamentais sobre as quais o Ocidente foi construído. E esse legado dessas ações segue presente, moldando a riqueza e a desigualdade numa hierarquia de supremacia branca. Então, é uma crítica e é uma tentativa de combater essa condição. Mas, num primeiro momento, eu vejo que a gente deve reconhecer essa condição para poder encontrar novos caminhos. Quer dizer, essa citação do Roberto Gambini, um antropólogo, ele coloca que a derrubada do pau-brasil é o grande símbolo do começo da nossa história. O desfalque e o ataque à natureza são nossos sinais de batismo, como é também a posse da mulher índia pelo branco invasor. Quer dizer, essa é uma das primeiras iconografias que registram, né, pós-invasão o nosso país, é o desmatamento, é a destruição da natureza e é o ataque
a sua população indígena. Então, essa questão da nossa marca precisa ser reconhecida e investigada em profundidade para entender justamente como é que a gente está reconhecendo e enxergando e propiciando condições ou nenhuma condição para as infâncias no contexto da nossa vida social, das cidades e da construção dos espaços, né? Quer dizer, essa questão do genocídio, quer dizer, em pouco mais de 100 anos, mais de 58 milhões de indígenas morreram nas Américas, né? E essas constantes que outorgam à nossa sociedade esses 3 recordes globais, né? O Brasil foi a colônia, depois o país que mais indivíduos escravizou em toda a história universal da escravidão. É um recorde. E foi o último país do mundo a abolir oficialmente a escravatura, e esses 2 recordes criaram e explicam esse racismo e a desigualdade socioeconômica abissal que nos consomem e fazem do Brasil um dos países mais desiguais do mundo. E esse 3º recorde, esse é o Luiz Marques, que coloca no artigo dele, diz respeito às nossas relações com a biosfera. Quer dizer, nenhum país ou território do planeta, em nenhum momento da história humana, destruiu de modo tão fulminante a natureza como fizeram os ditadores a partir de 1970 e depois deles os governos civis. Quer dizer, são condições da nossa natureza, da formação da nossa cultura, né? Entendendo cultura e natureza, do ponto de vista da antropologia, como a mesma coisa, não como campos distintos, né? Que é uma outra perspectiva colocada por alguns antropólogos como o Descolar. Então, esse é na revista Manchete, década de 70, 80, essa aqui vencemos a natureza, né? Então, essa perspectiva da ética do cuidar e tal, como é que ela vai acontecer nessa condição, né? Se a gente tem nos nossos processos de produção do espaço construído essa relação, né? E que a gente, de alguma maneira, está submisso, submetido, ignora ou não vê outra alternativa, que é uma discussão sempre no campo da universidade. Como é que a gente vai formar? Poxa, mas o aluno ou a aluna vai sair daqui, tem que ter trabalho, vai ter que viver disso. Como é que ele vai, então, superar essa condição? Né? E aí só mais um dado desses pesquisadores israelenses em relação à proporção de massa antropogênica nesses últimos 120 anos. Há 120 anos atrás, tudo que a humanidade tinha produzido, as coisas, os objetos, os espaços, correspondiam a 3% da biomassa global. Hoje, a um pouco mais de 50%. Daqui a mais 20 anos, 2/3. Quer dizer, não à toa a gente está enfrentando essa condição e os gráficos mostram que concreto, alvenaria, quer dizer, materiais que estão dentro do nosso campo de atuação, asfalto e construção das cidades, são os principais elementos que configuram essa situação de uma massa antropogênica que está superando a biomassa, evidentemente, além dos processos de destruição da natureza. E aí aqui são alguns dados, assim, da iniquidade, quer dizer, ao mesmo tempo em que 800 milhões de pessoas iam dormir com fome em 2022, as empresas de alimento e energia mais que dobraram os lucros, remunerando 257 bilhões de dólares aos acionistas. Quer dizer, só 4 centavos em cada dólar de recolhimento de impostos vem da taxação de fortuna. Metade dos bilionários do mundo vivem em países sem taxação sobre heranças do dinheiro que dão aos filhos. Tem um imposto de até 5%. De nós aqui que trabalhamos e tal, pagamos 25% mais de imposto, né? Nos multimilionários e bilionários poderia arrecadar 1,7 trilhões de dólares por ano, que podia retirar 2 bilhões de pessoas da pobreza e financiar um plano de erradicação da fome.
Então, como o Pablo Solon coloca, a gente não pode vencer o capitalismo sem abordar esse produtivismo, né, que impacta diretamente sobre as infâncias cotidianamente, que está profundamente enraizado no extrativismo da natureza e na reprodução das estruturas de poder plutocráticas e patriarcais. Então, ao mesmo tempo, é impossível recuperar o equilíbrio de um sistema planetário sem sair da lógica do capital que mercantiliza tudo, encontrando perversamente sempre novas oportunidades de negócio na crise. Então, esse enfrentamento, para mim, do meu ponto de vista, ponto de partida é reconhecer a responsabilidade do nosso campo e da prática da arquitetura e da construção civil para constituir um coletivo majoritário em busca de uma materialização do cuidado, que não gere danos, violência ou degradação, independente da escala. Quer dizer, a gente está diante desse enorme desafio. A cidade se expandiu como nunca se imaginou, submetida a esse paradigma cartesiano científico, capitalista, com todos esses aspectos, e de repente, né, é importante restaurar o ecossistema urbano. A década da restauração dos ecossistemas foi anunciada pelas Nações Unidas. Como é que a gente vai restaurar os ecossistemas se a gente não contemplar essa perspectiva do cuidar e uma mudança de paradigma que de fato contemple o ser na sua integralidade, como natureza, como parte da natureza, né? E nesse sentido, a formação do ser, principalmente no seu período inicial de vida, é estrutural, né? É absolutamente, é o período da vida que a gente tem a maior capacidade de aprendizagem, que a gente tem a maior, como falam em outros campos, plasticidade, né? A nossa velocidade de aprendizagem até os 6, 7 anos de idade, se a gente mantivesse ela, seríamos seres assim ultra elaborados e profundos, né? Então, como é que a gente vai fazer isso, né? Outras ancestralidades, né? Por exemplo, o pensamento ancestral andino do bem viver apresenta alternativas para um mundo onde muitos mundos são possíveis, a partir dessa visão de um todo, da compreensão da necessidade dessa multipolaridade de contradições e de um equilíbrio dinâmico, nunca estático, sempre em transformação, da complementariedade, da diversidade e, finalmente, de uma descolonização do conhecimento, do imaginário, da experiência, como já foi colocado hoje. As crianças e os jovens não são contemplados como sujeitos nas formulações e estratégias de planejamento e desenho urbano, salvo raras exceções, né? Salvo essas raras exceções que a gente viu hoje. Eles estão entre os grupos que mais sofrem os impactos dessas mudanças climáticas, dos eventos extremos, de falta ou inadequação de infraestrutura de suporte à vida, de mobilidade, poluição, contaminação, enfim, todos esses processos que a gente reconhece hoje na cidade. Então, a gente voltar a atenção para como vivem as crianças, e aí a dimensão de gênero é diretamente ligada a isso, crianças e mulheres em nossas cidades, constitui registros, recortes do olhar, do sentir, os lugares, as pessoas, as mulheres, as crianças expressam um desejo de mudança como urgência no presente. Sem esse desejo transformado em prática, qual o sentido de nossa existência, de nossos saberes? Fica a grande interrogação. Se a gente recordar que as crianças são o fundamento de nós mesmos. Então é urgente que a gente promova essas transformações eficazes por meio do desenho urbano em áreas de grande vulnerabilidade urbana e social, e isso pode se traduzir na necessidade de incluir a escuta, a participação e o reconhecimento de saberes e capacidades como sujeitos das crianças e dos jovens, que são efetivamente capazes de contribuir com muita potência aos processos de planejamento e desenho urbano, que necessitam ter aprimorado seus instrumentos e mecanismos de participação, da escala das ações microterritoriais
ao macro território urbano. Aí eu trago uma dimensão, quer dizer, tudo isso que eu estou falando, quer dizer, eu me formei arquiteto, atuei como arquiteto, trabalhei primeiro com as questões de meio ambiente no meu primeiro mestrado, e eu só fui me deparar com a temática da infância em 2016, 2017, por conta de um processo de avaliação de política pública, de um programa chamado São Paulo Carinhosa, da Prefeitura de São Paulo, no âmbito do território do Glicério, né? E aí, posteriormente, constituí, junto com a colega professora Ana Gabriela Godinho Lima, que foi minha orientadora do doutorado, um núcleo de pesquisa e projeto em cidade, gênero e infância, que resultou na publicação que vai ser sorteado um exemplar aqui hoje. E aí, nesse processo, eu fui me engajando e, finalmente, esse trabalho do Plano País para a Infância e Adolescência é um trabalho que foi produzido a partir de uma centena de organizações da sociedade civil para entregar para os candidatos à presidência dessa última eleição, chamado Agenda 227, Prioridade Absoluta para Crianças e Adolescentes. E aí, eu, como membro da Rede Nacional da Primeira Infância, coordenei o grupo de trabalho Cidades e Assentamentos Sustentáveis para definir 5 metas, tá? Para esse novo postulante da presidência da República, né? Que, para sorte de todos nós, foi em direção a uma transição de reconstrução, né? De um pensamento e possibilidade de mundo. Então, dos 5 pontos, né, metas, esse grupo de trabalho definiu: 1. Assegurar prioridade a crianças, adolescentes e suas famílias no acesso a moradias seguras e saudáveis. 2. Minimizar eventuais impactos negativos de obras de infraestrutura e fomentar a construção de espaços seguros e adequados às necessidades de crianças e adolescentes. 3. Garantir o acesso a espaços públicos seguros, com boa qualidade ambiental e adequados à promoção da saúde e do bem-estar de crianças e adolescentes, com prioridade para os territórios mais vulneráveis e as áreas periféricas das cidades. 4. Garantir o acesso universal e de qualidade ao sistema de transporte público e à mobilidade ativa, segura e especialmente adequada a mulheres, crianças e adolescentes. E 5. Garantir que as ações voltadas para a cidade sejam realizadas de forma intersetorial, articulada e com ampla participação social, com prioridade absoluta para crianças e adolescentes. Daí, desdobramos algumas possibilidades de estratégias para cada uma delas. Então, no caso das moradias, assegurar prioridade aos programas habitacionais. Então, você tem prioridade a mulheres grávidas, mães solteiras e famílias chefiadas por mulheres com crianças de até 12 anos nos programas habitacionais, tanto entrega de unidades como regularização e melhoria de habitações ocupadas, de urbanização e de locações de imóveis subsidiados pelo poder público. Depois esse número chega a 60% das unidades. E por aí vai, um plano emergencial de diagnóstico e posterior plano de ação para proteção ou retirada de populações identificadas como em extremo risco, seja por exposição à violência ou provocado por riscos ambientais e eventos climáticos. Prioridade aqui, os 60% das unidades disponíveis até 2024 nos programas habitacionais. Depois, prioridade, né, para locação, enfim, por aí a gente seguiu, né, estabelecendo esses caminhos para cada uma dessas 5 metas. O Plano País tinha outras tantas, mais de 100 metas em cada uma das outras áreas, educação, saúde, etc. Quer dizer, esse é um parâmetro interessante para pensar essa implementação de políticas públicas a partir das esferas federais, estaduais e municipais, né? Levando, finalmente, até os mecanismos de planejamento urbano que a gente tem, né? Como, por exemplo, os planos de bairro, que é um instrumento legal que está no Estatuto das Cidades e nos planos diretores estratégicos, que é o Plano de Bairro Participativo. Então, uma revisão da lei que contemple um plano de bairro participativo
a partir da perspectiva das infâncias e adolescências, com o detalhamento do seu processo, seria, por exemplo, um caminho muito importante para essas possibilidades de implementação de projetos de transformação dos territórios a partir de estratégias de transformação microterritorial. Então, os caminhos que, enfim, me permito apontar, né, em relação a esses desafios: reconexão e reapropriação com modos de fazer ancestrais, repito, isso sempre no plural, atualização permanente dessas ancestralidades vivas, integração técnica e tecnológica contemporânea, estratégias de projeto para o enfrentamento dos problemas e desafios socioambientais contemporâneos, processos construtivos descarbonizados, desde sempre, reapropriação e atualização de técnicas vernaculares, biomateriais, integração a tecnologias contemporâneas em busca de linguagem e expressão que funde cultura e natureza, engajamento comunitário no processo de produção de conhecimento, projeto e construção, processos em escala local e de pequena dimensão, alto impacto positivo e restaurativo, respondendo a esses desafios contemporâneos. E essas emergências têm se expressado em situações de vulnerabilidade, risco e pobreza nas periferias e bordas globais, sempre num processo de engajamento e instrumentalização para uma revolução que reivindica a coexistência de muitos mundos interconectados a partir dos 3 eixos mencionados anteriormente. Ou seja, né, contemplando e incluindo essa perspectiva das infâncias, da juventude, a ética do cuidar e essa possibilidade de reversão desse quadro, as arquiteturas podem ser protagonistas nessa transição. E aí o ensino é estratégico e estrutural. A gente tem que fazer uma ruptura com esse modelo dominante do ensino da arquitetura, né? Eu falo isso como professor também, enfrento isso no eixo de projeto, cotidianamente, com alinhamento aos 3 eixos de vislumbres de um futuro restaurativo e ressignificado, esses que eu falei: reconexão e reapropriação com modos de fazer ancestrais, atualização destas, estratégias de enfrentamento. Então, quando eu digo já reconexão com modos de fazer ancestrais, as infâncias estão contempladas plenamente, né? Então, estou falando dessa condição de paradigma e que tem demonstrado que são essas pequenas iniciativas em rede, nas e a partir das periferias, margens e bordas, que têm produzido respostas e resultados a esses desafios socioambientais com muita força e potência, com fluxos financeiros em escalas muito menores. Se multiplicam e se movem, fortalecendo essa rede de ancestralidades interconectadas e vivas, continuamente atualizadas e perenes em suas raízes. Então, era isso que eu queria trazer, tentando articular com todas as outras falas. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Se quiseres começar. Bom, primeiro, peço desculpas, assim, também agradeço ao cuidado, né, no tempo das apresentações, mas até associo um pouco com o que a Fernanda falou, né? Mobilidade e tempo são 2 coisas que estão sempre conectadas, e vocês nos levaram para tantas situações, nos levaram para Brasília, e arquitetos aqui a gente já começa. O Rodrigo também nos levou para tantos lugares onde a gente fica pensando nessa nossa condição humana, que eu acho que a gente às vezes até se perde nesse tempo, nessas escalas que a gente pode estar. Antes de tentar um pouco, assim, misturar, que me provocaram pessoalmente também, além das minhas pesquisas, muitas questões, queria registrar, né, algumas coisas que vocês trouxeram. Primeiro, pensando, o Rodrigo, eu acho que ele nos coloca numa condição que vai além desse território físico, né? Ele nos coloca essa questão ambiental, que às vezes a gente se desconecta quando está falando das infâncias. E a Fernanda nos traz para o nosso, até conectando um pouco com a nossa fala da manhã,
desse estar com, como a gente também não pode se desconectar, que foi trazido inclusive pela Gisele, desse pesquisar com. Mas antes de aguçar um pouco mais essa discussão, a gente está apertadinho no tempo, mas acho que a gente pode fazer uma rodada de discussão, de pergunta. Então, tem que fazer aquele esquema, né? De vir aqui para frente. Bom, obrigada, Rodrigo e Fernanda, pelas falas. Eu acho que elas complementam tudo que foi discutido, né, na parte da manhã. E aí eu me senti muito convocada, né, pela fala de vocês. Primeiro, como arquiteta, urbanista e também como educadora. Então, eu queria fazer uma provocação, né, dialogando com vocês. Eu acho que as duas questões, elas são questões para os dois. Que cidade estamos produzindo? Então, eu fico pensando, como arquiteta, como educadora, em que medida que essas infâncias são contempladas, ou melhor dizendo, o que essas crianças nos ensinam com as suas narrativas, com os seus olhares sensíveis. Como falei no início da minha fala, me sinto muito convocada pela fala de vocês, né? Não só, talvez pela falta de sensibilidade nas nossas escolas de arquitetura e pela falta de conscientização da função social do arquiteto. O que a gente tem feito? Né? É uma responsabilidade. Fernanda, Será que tem mais alguma pergunta? Vamos ver, será que... Será que tem mais alguma pergunta para... Então, agradecer a fala de cada um de vocês aqui, assim, perspectivas que vão desde de um olhar mais metodológico, mais acadêmico, um olhar que nos coloca guiado no nosso modelo civilizatório, do qual aí as crianças fazem parte, nas quais a gente não tem olhado. Particularmente, assim, na minha trajetória acadêmica, também um pouco profissional, eu venho acompanhando os processos participativos, de modo geral, no planejamento urbano. E situação também comentada aqui, especialmente acho que na fala do Rodrigo, quanto que a gente recuou nos últimos anos que seriam os nossos princípios democráticos, né? Eu gostaria de pensar junto, uma provocação, talvez vocês possam dizer, poxa, o que isso tem a relação aí com a nossa fala, né? Acho que em 1988 permitiu uma participação para além da democracia representativa, mas aquela onde que a gente é um potente agente na formulação de políticas, no acompanhamento, no controle, né? Será que nesse cenário que se desenha, né, onde a gente procura recuperar e valorizar esses princípios democráticos? Eu fico pensando no seguinte, a partir das problematizações que Gisele e Alexandre trazem. As crianças, elas precisam ser urgentemente incluídas numa discussão da qual elas fazem parte, né? Mas olha que difícil, porque também a gente não pode esperar delas a resolução ou a solução de problemas que quem criou fomos nós, né? Ao longo de uma história. Então, se a gente pensar assim, na própria forma como a gente organiza esse mundo para receber as crianças, né? Bem, é um mundo cheio de lixo, gente, se a gente pensar. O efeito, assim, se a gente pensar assim nas papinhas das crianças, estou pensando assim naquilo que existe, não naquilo que talvez a gente acredite, né? Da alimentação 0 quilômetro, da alimentação sem ultraprocessados, né? Mas eu estou pensando assim, a partir do consumo, a gente apresenta às crianças um mundo que é
absolutamente associado ao consumo, né? E o que esse consumo produz é o lixo, e o lixo, assim como a poluição, assim como, enfim, as grandes tragédias ambientais das quais a gente, enfim, que a gente tem testemunhado recentemente, também tem crianças como vítimas, né? Então, olha, enfim, estou aqui numa mesa tratando do meu trabalho, mas a fala do Rodrigo foi bastante importante, assim, para também me chamar a atenção sobre efeitos sobre as crianças daquilo que a gente tem considerado como saúde pública, a poluição, por exemplo, né? Esse estresse, bem, no caso do Davi aqui, de essas várias paradas, né? Ou seja, esse tempo envolvido que é o tempo do outro também, de entregar o outro, de pegar o outro, né? Então, eu quero, enfim, pensar com vocês que as respostas elas são muito difíceis, na verdade. Nesse, entre muitas aspas, processo civilizatório, a gente está numa etapa muito complicada. A gente já está sofrendo, né, os efeitos de certas escolhas desse processo civilizatório. E eu acho, Gisele, e juro que não é puxa-saco, né, mas é muito, eu diria assim, um luxo ter numa faculdade de arquitetura um grupo que pense as crianças e a infância. E por mais que a gente sempre, enfim, é aquele trabalho de formiguinha, né, que cansativo, que às vezes a gente até desanima, mas você não imagina o efeito político disso, né, de ter garantido aqui na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo um grupo de pesquisa, um grupo de intervenção, por que não, a partir desses projetos que vocês têm realizado, né, sempre em parceria com a sociedade civil, com as políticas públicas e tal, mas eu acho isso fantástico e acho que isso transforma, mesmo ainda não de forma como você desejaria, obviamente, mas isso transforma mentes, né? Eu tenho certeza que aquilo que você falou de manhã, né, você falou algo do tipo, eu sou arquiteta e eu sempre busco pensar a partir do concreto. E eu fiquei pensando, né, nesse concreto, o concreto material principal com o qual vocês trabalham, né, o concreto de pensar em soluções. Eu tenho certeza que um grupo de pesquisa numa faculdade de arquitetura que se volta e se sensibiliza para a infância, pensa esse concreto de uma forma diferente. E justamente, só para finalizar, né, esse é um argumento que eu usei também recentemente. Uma antropologia das crianças, uma antropologia da infância, ela só tem sentido quando a gente pensar, obviamente, nas crianças e na infância, não como categorias isoladas, né, e sim como categorias em relação com o outro, seja esse outro adulto, criança, e em relação com o ambiente, né? Então, mas não há como desenvolver esse subcampo sem que haja uma sensibilidade dos antropólogos e das antropólogas, que pouco veem as crianças, né? Que pouco, enfim, pensando, né, nessa categoria tão importante para a antropologia, que é a cultura, bem, cultura é só entendida como em associação com linguagem, né? E as crianças, elas falam, se expressam, ou às vezes nem falam, mas obviamente sempre se expressam, né? De formas que são ininteligíveis para nós adultos. Bom, Gisele, Alexandre, né, Fernanda, Luísa, a gente, enfim, eu acho que toda essa dimensão aqui de um encontro desse é para provocar, né? Para provocar inquietação. A pergunta, o que a gente deixou passar, né? Eu acho que essa inquietação permanente, essa espontaneidade do olhar específico, né, das infâncias,
e essa possibilidade também de não hesitar, né? Como uma forma que é a forma das infâncias de se expressarem, né? Sem hesitação. Esse gesto que vem, quer dizer, todo gesto que não é espontâneo chega atrasado, né? Já disse um escritor. Então, essa questão de que a gente está mediado por muitas camadas de restrições, né? Inclusive a democracia, né? Num determinado momento, que é uma condição contemporânea do planeta, não só do nosso lugar. Então, eu vejo que né, a gente não deixar mais passar essa possibilidade da espontaneidade, né, não hesitar mais, entender esse movimento-tempo nessa observação das infâncias. O Vital Dieudonné sempre fala, né, a gente se refere às infâncias, a criança. Aí a criança não é uma pessoa sujeita de direito, ela é criança. Então, não, ela é uma pessoa, né, sujeita de direito. Se ela é uma pessoa sujeita de direito, tem que ter voz. Evidentemente que não só ela não vai ser responsável por resolver toda essa problemática, mas também não vai ser responsável por dar, né, as soluções, mas ela tem uma contribuição efetiva para dar na medida em que ela se torna reconhecida como pessoa sujeita de direitos, né? E eu acho que o nosso campo, não só o nosso campo, mas muitos campos têm tratado ela sempre mediados por essa perspectiva de que é preciso resolver por ela, ou é preciso decidir o que é melhor para ela, que de certa maneira se tornou uma forma que arquitetos têm muitas vezes se comportado em relação aos lugares onde vai atuar, né? O saber que se impõe, né? O saber formal contra o saber informal. Então, a gente está deixando passar os saberes, né, informais, a gente está deixando passar os saberes informais das pessoas, que a gente chama de crianças, e das pessoas que também vivem lá, mas que não têm esse saber formal. Quer dizer, a gente não pode nunca imaginar mais que as soluções do desenho, dos espaços urbanos, podem ser, dos problemas, né, podem ser dadas por quem não sofre esses problemas. Essas pessoas têm que estar junto nessa possibilidade de promoção da reflexão sobre o caminho dessas soluções. Ou seja, eu acho que essa condição das coisas que a gente acabou deixando passar e dessa condição de ameaça à democracia contemporânea, a dificuldade das participações também tem que ser, a gente tem que combater o triunfo da indiferença, né? Porque é isso, quer dizer, não, nesses últimos tempos, né, lá no Mackenzie teve uma semana dos alunos Viver Metrópole, com múltiplos eventos, ou mesmo aqui, quer dizer, é tudo tão difícil, né, a gente falar de certas coisas. Então, aí a gente está vivendo um conflito terrível hoje no Oriente Médio. Estão morrendo crianças no lugar, né? E aí tem toda a dimensão da intolerância, do ódio colocada aí, que aí você não pode se manifestar, e a gente não pode mais se manifestar. Porque em seguida isso vira uma perspectiva de embate entre polos opostos que querem se destruir, né? Quando a gente não quer destruir nada, né? Chega. Então, enfim, acho que eu gostei muito do evento desde o começo. Uma pena que eu não vou poder estar amanhã, mas depois eu vou me inteirar. E acho que seriam essas considerações que eu faria, essas provocações,
E pensar também que nós, como educadores, temos que deixar sempre a inquietação, né? Sempre a inquietação. Com cuidado, né? Com responsabilidade, mas sempre essa inquietação. Agradeço muito porque foi a oportunidade de pensar naquilo que eu consideraria essencial, assim, trazer para a discussão. E eu, por ser no campo da educação, né, eu tive a oportunidade de visitar os trabalhos dos meus colegas para ver onde é que eles andam as pesquisas sobre esse tema da infância e da descolonização, né, da infância e decolonialidade, como é que está, e fiquei um pouco incomodado com o que eu assisti, com o que eu vi. Porque a expressão hoje já está virando moda, né? Ah, tem que descolonizar a infância. Aí você vai ler o sujeito, um artigo, você chega sempre lá, mas esse assunto, essa forma de abordagem já discute muito tempo, né? Ah, superar o jugo da infância, do adulto, do adultocentrismo, faz isso. A gente já faz, está fazendo, né? O que mais? Não tem mais nada, né? E aí eu tive que selecionar bem, assim, e já tinha pouco trabalho, né? E aí ficou mais reduzido ainda, porque alguns chegavam, de certa forma, na discussão, né? Eu trabalho com povos indígenas desde 97, atuo lá com educação indígena, é um trabalho que exige, é um trabalho do intelectual orgânico mesmo, tem que estar na frente, acompanhando lutas, e é muito importante, o crescimento muito grande, mas é uma oportunidade quase que única, assim, porque a gente vai falar de conhecimento ancestral, mas ainda, quando eu chego para falar de infâncias indígenas nas palestras, o pessoal olha como se a gente fosse um ser de outro mundo. Tipo assim, como está tão distante, né? As pessoas eram muito surpresas por falar amanhã, muita gente. E as pessoas não conhecem, então fica muito, ou para os próprios indígenas, ou talvez para os antropólogos que chegam, algumas publicações, de fato tem aumentado a publicação. Mas mesmo assim, ainda está distante, o pessoal fala assim. E tem a ver a discussão da infância indígena com a discussão das nossas crianças, né? E aí eu vou fazer o desafio mesmo de propor essa conexão mesmo com os saberes ancestrais. E podemos aprender com as populações indígenas, para essa construção dessa nova episteme, né? Essa nova solução, desse novo mundo que precisa ser criado, né? Porque em frente ao esgotamento de pensamento, uma forma de mundo que só tem dado o Krenak é bom para dar título para os livros dele, né? Porque amanhã não está à venda, e dessa daqui é o fim do mundo, ele é bem apocalíptico nas ideias, mas ele, quando você vai lendo, fala assim, tem razão, a situação está ficando difícil, né? Mas, hoje eu trabalho acompanho duas ocupações lá perto do Belo Horizonte, de povos indígenas que estão no terreno da Vale, no mesmo lugar onde teve o crime ambiental. Aí você vê o problema que o povo é pequeno, é ali mesmo onde o problema está, e aí a Vale argumenta que eles estão em área de proteção ambiental. Assim, vamos fazer um projeto para mostrar para eles como é que a gente cuida da nossa terra e mostrar para eles como é que deve ser a proteção, né? Já que até agora eles provaram justamente o contrário, que de tudo eles podem fazer menos preservação ambiental, né? Então, eu vejo que aproximar desse conhecimento, né, é um grande desafio, e talvez a revolução seja uma revolução que é estrutural mesmo, né? Ela mexe com a economia, mexe com as instituições, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando em que, em certa medida, é um movimento cultural também, porque é um movimento de mudança de mentalidade. Quando é que a gente já teve uma mudança tão profunda que precisa ser feita, né? De mudar a mentalidade mesmo, sabe? E as pessoas se abrirem para conhecer esses novos mundos, sabe? Então, vejo que ainda está acontecendo, mas muito devagar. Assim. A literatura tem acontecido, tem acessado, cada vez eu vejo assim. Eu participei de um projeto em Ouro Preto, em outro lugar, onde a mineração fez estrago, né? Lá em Bento Rodrigues. A gente chegou lá para trabalhar com literatura afro-indígena. Então, de grupos indígenas e esse material da história da cultura africana e afro-brasileira. Mas a gente percebe e o pessoal fica encantado. É um material que encanta e vai abrir a cabeça. Agora eu fico pensando, olhando na agenda, a partir disso que
documentando aqui agora, eu queria trocar uma ideia para ver qual que seria, por onde começar, qual que seria mais prioridade, assim, mais importante, porque você vê que a agenda é muito grande, é muito assunto, mas assim, para esse público, para essa plateia, que está pensando no plano, pensando a profissão de arquiteto, urbanista, né, nós também temos educadores aí, estamos abrindo um campo novo que é trabalhar com escola, né, Luísa? É tipo assim, ó, a gente está começando a levantar a função social do papel social do arquiteto, né, com o papel também do educador. Por onde caminha? Por onde pode ser, assim, prioridade para a gente começar a procurar e tal, além dos livros do Ailton, que vale a pena, assim, ver que acho que ele vai abrindo um pouco a cabeça da gente. Obrigado. Obrigada, Rogério. Vocês querem fazer alguma consideração? Ou eu acho que a gente pode começar a fechar, a gente vai ter um segundo momento agora à tarde, que eu acho que a gente parte justamente dessa provocação que o Rogério deixa. Isso, acho que é legal. Não, eu queria falar isso para o Rogério, né, que tem essa hipótese agora desse segundo momento da tarde, da gente discutir um pouco a rede, né, caiu na rede peixe, tem tanta gente, né, trabalhando, tem tantas iniciativas, eu acho que constituir uma rede que de fato nos interconecte em vasos comunicantes e de fato se comunicam é um caminho. Uhum. Eu concordo, a gente já começou aqui, Rogério, a gente já começou aqui, Rogério, né? E enquanto você falava, claro, o seu trabalho tão importante com os grupos indígenas e com a infância indígena, fiquei pensando quando eu vi a imagem da criança Yanomami na sua apresentação, da Cláudia Andujar, né? A gente precisa, o Krenak nos ajuda a pensar, a gente quer soluções que a gente criou, né? nas cidades, enquanto que os povos indígenas não têm soluções de sustentabilidade muito mais antigas e da própria organização social, né? Então, eu acho que a tua pergunta é extremamente complexa, acho que a partir de uma rede a gente pensa junto, que é complexo e também não é fácil, né, achar essas soluções, mas certamente os povos indígenas têm muito a nos ensinar. E melhor, a gente tem muito a aprender com eles, né? E não o contrário, eu acho que decolonizar, enfim, é isso, né? Se colocar nessa posição de aprender com o outro, e não só nessa atitude arrogante e achar que, nossa, que tá tudo bem aqui, né? Que desenvolvimento é esse que a gente conquistou e definiu nas cidades? Desculpa, eu só pensei porque falamos, né, você trouxe já a questão dos indígenas e tal, mas eu que achei de fato muito relevante, importante, mas também a gente entender ancestralidades, né, no plural, como múltiplos espaços. Então, essa questão da diversidade e da alteridade.